Maravilha, Pronto. gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós temos uma convidada especialíssima, maravilhosa, a Andrea Kober, que vai trazer a paixão pelos cavalos e o conhecimento. Ela vai trazer essa maravilha para que nós todos possamos conhecê-la melhor e conhecer o trabalho dela. Andrea, por favor, se apresente para o nosso público. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Eu sou Andrea Kober, eu trabalho com cavalos há muitos anos, muitos anos. Sou formada em zootecnia, tenho uma pós-graduação em psicomotricidade. Tenho aqui no meu currículo algumas coisinhas, trabalhei muito tempo com ecoterapia, trabalho com treinamento de cavalheiros especiais. O que eu posso falar mais para vocês? E vivo do cavalo, sou treinadora também. E mais importante de tudo, eu acho, é falar um pouco sobre o meu projeto. Eu tenho um projeto que se chama Equitação Transformativa, que é o meu projeto da minha vida, que, na verdade, a equitação transformativa é a arte de transformar vidas através dos cavalos. Que lindo! Então, eu trabalho com esse todo, vamos dizer, com esse todo o currículo que eu tenho, eu sintetizei, vamos dizer assim, que eu sintetizei tudo na equitação transformativa, né? Então, toda essa experiência em lidar com as pessoas, em lidar com os animais, né, que principalmente com os cavalos, e como trabalhar as pessoas, como ajudar as pessoas a se transformar através dos cavalos. Eu sou um case de sucesso da Andrea. Isso. Já falei bastante sobre o seu trabalho, porque muita gente me faz uma pergunta, né? Da onde vem essa história do cavalo? E eu nunca sei responder, mas agora eu já sei. Eu falo que depois que eu fiz a equitação transformativa, aquela pecinha do quebra-cabeça que estava faltando para eu responder essa pergunta, eu já tenho, porque é algo muito até difícil de descrever essa experiência, né, Andrea? Na verdade, a equitação transformativa, ela nasceu em 2010, na dificuldade que eu tinha não na dificuldade, mas na observação de dar aula para as pessoas pseudo-normais, né? Vamos dizer assim, meus alunos, porque normal ninguém é, né? Mas, enfim, na dificuldade, eu tive uma aluna muito querida, uma médica, e eu sempre observando a dificuldade dela ter aula com outras pessoas, ela nunca conseguia aproveitar a aula. Então, foram várias observações, não só com ela, mas assim, ela foi um start, porque ela veio me procurar, né? Então, de um lugar onde eu estava, que tinham muitas pessoas que davam aula, ela veio me procurar para tentar entender um pouco mais sobre o cavalo. Nessa época, eu dava aula de adestramento, e numa hípica na região aqui, e já tinha começado a trabalhar com ecoterapia. Então, eu comecei a observar, eu já trabalhava com ecoterapia, já trabalhava com os paratletas, né? Então, essa dificuldade toda de você compreender, não só fisicamente as pessoas, e assim como psicologicamente, como fazer essa relação com o cavalo, né? E a gente acaba observando que não só que as pessoas especiais nos chamam mais atenção, né? Para essa conexão. Mas, na realidade, qualquer pessoa que monta cavalo, as pessoas dizem que elas montam cavalo, né? Mas, na verdade, quando a gente conhece bem os cavalos e a gente conhece as pessoas, tem um termo que diz assim, existe um ditado que diz, diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és. A minha frase é,
diga-me, monte o seu cavalo, que o seu cavalo me dirá quem tu és. Uau, que Essa é a legal. realidade, né? Aproveitando, inclusive, um, um outro ditado que muito bacana, que diz, é um ditado árabe que diz: o cavalo é o espelho da sua alma, e ele realmente é, né? Então, através disso tudo, nesse 2010, eu tive uma amiga que morava na Europa, tem um filho especial, e eles vieram para o Brasil, voltaram para o Brasil, e ela, na dificuldade dela, ele é uma pessoa que o filho dela foi sempre tratado com os cavalos, né, na Europa, mas o comprometimento dele não era comprometimento físico, e sim intelectual. Juntando todas essas informações que eu falei para vocês, é como se a gente tivesse um caldeirão. Eu joguei tudo lá dentro daquele caldeirão e comecei a buscar. Essa minha amiga, ela é psicoterapeuta e ela trabalhava na Inglaterra com psicoterapia. E aí nós começamos a sentar juntos e começamos a tentar ver o que a gente podia fazer, o que a gente podia atingir as pessoas, né? De que forma? Então, a gente começou a desenhar através da equitação, né? A arte da equitação, que é uma arte maravilhosa, o relacionamento das pessoas com os cavalos, né? E começamos a construir. Então, na verdade, ela se chama Ana Rezende, eu devo absolutamente muita coisa, muita gratidão a toda essa nossa união, né? Para que a gente pudesse desenhar a equitação transformativa. E hoje ela está aí, ajudando várias pessoas. Sim. Mas conta como é que é mais ou menos é para qualquer pessoa, é só para pessoas que nem a ecoterapia, um tipo de pessoa. Quem procura a equitação transformativa? Então, a equitação transformativa, a gente tem, eu tenho várias, como é que eu vou falar para você? Várias atividades que eu faço com ela, né? Uma delas que chama muita atenção, que é a que a Silvana fez, né? É uma dos trabalhos que a gente faz montado com o cavalo, através dessa médica que era minha aluna, que era uma aluna, ela era uma aluna de Tai Chi, do Tai Chi Chuan, e ela me trouxe a professora dela, né? Uma senhora japonesa, onde nós trocamos algumas figurinhas, eu coloquei ela no cavalo e a gente desenvolveu alguns movimentos de Tai Chi Chuan, que a gente pudesse fazer em cima do cavalo, né? Então, por que o Tai Chi Chuan? Porque é um momento, na verdade, nessa atividade, as pessoas que montam, elas não têm que se preocupar com a condução do cavalo, né? O cavalo é conduzido por uma pessoa no chão, então, uma pessoa que sabe, né, conduzir, que entende bem do cavalo. Então, a gente tem alguns movimentos do Tai Chi para que a pessoa possa se relaxar, entrar num estado meditativo, se ela quiser, né, se ela conseguir, para que ela faça uma percepção de si próprio em cima do cavalo, né? O Tai Chi Chuan, ele faz isso, ele faz essa ligação, né, que a gente diz o céu, nós e o chão, né, e a terra. Então, esse trânsito, né, de energia é muito importante, né? Ele mexe muito, ele traz muita coisa de dentro de você para fora. E a conexão com o cavalo é impressionante, porque dentro da ecoterapia, até a gente sabe, né, o quão de benefícios o cavalo traz para as pessoas, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente, né? E então, dentro desse trabalho todo, a gente tem alguns movimentos de Tai Chi. Eu gosto de trabalhar muito com a música, trabalho com mantras nesse mesmo momento. Então, eu tenho movimentos de Tai Chi, eu tenho
a utilização da música, porque a música te remete a você para dentro, para você olhar para você, né? Para você esquecer um pouco de tudo que está à sua volta, de tudo que está acontecendo ao seu redor, para que você olhe para você, né? Então, essa é a ideia da equitação transformativa. Então, num primeiro momento, a gente tem os movimentos de Tai Chi, a gente tem essa relação com o cavalo está se movimentando, porque é o cavalo em movimento ao passo, né? Isso já está mexendo com você física e psicologicamente, né? E, num segundo momento, a gente tem um trabalho de equilíbrio, né? Onde eu faço a sugestão de algumas posições da pessoa em cima do cavalo, né? Então, a pessoa, normalmente, ela vai sentar, ou ela vai estar em algumas posições completamente não normais, né? Vamos colocar assim, né? Ela vai sugerir que a pessoa encontre o seu equilíbrio, né? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com a consciência corporal, né? O equilíbrio é muito importante. E o cavalo, ele traz a todo momento, ele vai mexer com o seu equilíbrio, né? Tanto físico quanto psicológico e emocional, principalmente emocional, né? Então, dentro desse conjunto de atividades, a gente tem, como é que eu vou falar para você? Eu tenho resultados ou feedbacks das pessoas assim impressionante. Ele realmente mexe muito com você. Eu digo que espiritualmente mexe muito com a gente, né? Quando eu falo espiritualmente, eu não falo de religião nenhuma, não é essa a questão, né? Então, a gente tem uma ligação realmente, né, como o Tai Chi diz, do céu, a terra e nós, os homens, né? Então, é esse o trabalho, e é esse o trabalho que eu acho que a Silvana pode dizer, né, que ela já até falou, mexeu bastante com ela. Ele traz muitas coisas, às vezes, as pessoas sorriem demais, às vezes as pessoas choram, às vezes as pessoas, elas começam a trazer algumas coisas de dentro dela, né? Então, a gente tem, os relatos realmente são impressionantes, né? Eu eu deixo para a pessoa fazer a interpretação, eu não faço interpretações das coisas que acontecem, eu acho que essa é a ideia da equitação transformativa. Eu quero que a pessoa, ela me conte o que ela sentiu. Eu não conduzo nada, não faço nenhum tipo de condução e não faço nenhum tipo de interpretação. A interpretação é sua, né? É aquilo que você quiser colocar para fora, aquilo que tiver dentro do seu coração, né? A gente, na definição, numa das definições da equitação transformativa, né? Assim, teoricamente, a gente tem que é o escutar o seu coração, né? É o pensar com o coração. Que o pensar com o coração, porque as pessoas pensam, elas pensam, esse raciocinar, esse pensar quadradinho, né? Ele não te deixa sentir. O pensar com o coração é o sentir, né? É ouvir o seu sentimento, né? Então, são esses os trabalhos que a gente faz. Esse é um dos carros principais, vamos dizer, né, da equitação transformativa. Eu tenho também outras atividades que eu faço no chão, com as pessoas no chão, com os cavalos, no relacionamento com os cavalos. Aí sim, eu proponho, muitas vezes, algumas dificuldades, ou não dificuldades, mas algumas atividades a quais a gente gostaria que a pessoa que estiver lá consiga fazer, e ela vai nos dizer, né? Como ela consegue, de que forma ela consegue, isso não importa para mim, importa é que a pessoa consiga fazer esse relacionamento com o cavalo, né? Porque o cavalo, ele é um ser espiritualmente absolutamente evoluído.
Eu até acredito, eu sempre digo que os cavalos eles devem olhar para a gente de vez em quando. Eles olham, eu acredite. Os meus cavalos, eles falam com os olhos. Eles olham, eles devem olhar e falar assim, nossa, como vocês são pouco evoluídos. A Andréia tem um cavalo que se chama Ramon. Todos os cavalos dela são especiais. Ramon, Opium, Gold, que é da Rosana, as meninas. Mas o Ramon, eu vou falar para você, é um cavalo que é incrível mesmo. É, eu digo que ele me conhece mais do que eu a ele. Eu acho que eu o conheço, mas ele olha para mim de vez em quando e fala, não, 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 não. Você ainda precisa evoluir mais. Que espetáculo, que fantástico. A equitação transformativa é um dos trabalhos da Andréia Kober, né? Eu conheci através da Luli, a Andréia. A Luli que me levou na Andréia. E foi um presente incrível. A Luli já esteve aqui com a gente também, fazendo uma entrevista. Ai, que bacana. A Lula é uma legal. querida. A Lula é uma querida, é uma pessoa muito querida mesmo. E que bacana que ela já esteve aqui também, né? E bacana. Agora, a Andréia também é hoje a técnica, né, dos Paralimpíadas. Como é que fala aí? Que maravilha! E para atletas. Para atletas, exato. E tá para ir agora participar de um evento, né, Andréia? Eu já trabalho com os atletas, os para-atletas, né, que a gente diz, eu já trabalho há muito tempo com eles, e nesse ano agora de 2022 eu tive a oportunidade de ser convidada para fazer parte da equipe brasileira de para-atletas. Então, esse ano nós temos um mundial que vai acontecer na Dinamarca em agosto, final de agosto, e a gente tem alguns para-atletas, nós já temos 2 classificados, afinal de contas, nós temos um medalhista de prata, né, que em Tóquio, que é o Rodolfo Riscala, e a gente tem o Rodolfo Riscala, ele mora na Europa, né, mora na França, e a gente tem os nossos brasileiros aqui, temos alguns que a gente vai para a Europa agora, esse mês de maio, daqui umas 2 semanas, mais ou menos, e para tentar a classificação deles para o Mundial, né? Então, a gente está fazendo esse caminho, que é muito bacana, né? Não é fácil, né? Mas como a gente tem essa experiência já há bastante tempo com eles, né? Eu digo sempre que, para mim, o mais importante é que os para-atletas ou as pessoas especiais, de algum modo, eles acabaram me trazendo para uma observação ou para um mundo que é o que eu gosto mais de fazer, que me trouxe para a transformativa, para a equitação transformativa, né? Então, toda essa minha experiência com a ecoterapia, com os para-atletas, me trouxe para fazer a observação das pessoas que, teoricamente, são comuns, né? As pessoas não especiais. Afinal de contas, todos somos especiais e normal não tem ninguém. Né? Então, eu trabalho muito hoje na verdade, a equitação transformativa, para mim, ela está dentro de tudo que eu faço. Então, eu tenho alguns grupos de pessoas muito interessantes, por exemplo, eu fui trazida a dar aula para um grupo de estrangeiros, e na maior parte deles de japoneses, e é um mundo de pessoas muito diferentes da gente, e que o cavalo transforma a vida dessas pessoas, dessas crianças, né? São culturas completamente diferentes da nossa, né? Um ponto de vista diferente, e o cavalo abre o coração, não são pessoas mais, como é que eu vou falar para vocês, menos emocionais, vamos dizer assim, né?
e não como nós latinos. Os latinos são muito emocionais, são passionais, são emocionais, é o coração e tudo, né? E os orientais já não, né? É bem diferente, né? Então, essa questão de dar aula para eles, essa observação, e você observar as crianças pequenas, os pequenininhos que vêm vindo, e o que os cavalos fazem, o que elas podem fazer com o cavalo, assim, para mim é muito gratificante. Lógico, eu vivo disso, eu recebo para isso, mas mais do que o dinheiro, para mim, é a gratidão de você ver crianças pequenininhas eu tive agora, nesse fim de semana, uma com 4 anos de idade, montando o Ramon de mantinha só e sozinho fazendo tudo. Nossa, fazendo absolutamente tudo, se empoderando daquele animal, ela se empoderando dela. E o que eu tenho notado muito é que essa época de pandemia, desses 2 anos que nós passamos aí, foi uma tristeza para as crianças, para os adultos, com certeza, mas para as crianças foi lamentável o que aconteceu, a retirada das crianças do seu meio social para fazer uma interação com o meio virtual, que não foi nada bom. E então as nossas crianças latinas, que são tão amáveis e são abertas, elas se fecharam. Eu tenho atendido muitas crianças com síndromes, com problemas de ansiedade, com problemas de depressão. Criança com depressão, gente, isso é um absurdo. É um absurdo, né? Então, mas a gente tem atendido esse tipo de público. Os adultos nem se fala, né? Os adultos eu não vou nem enumerar, porque é o que mais tem, né? E então esse trabalho da consciência corporal para os adultos, né? A transformativa, na verdade, ela não trabalha com crianças, porque teoricamente as crianças não têm problemas. Eles estão tão limpos, eles são o que eles são, né? E eles, quando sobem num cavalo, eles simplesmente são o que eles são. E pronto, acabou. Às vezes os pais estão olhando, mas eles não estão nem aí, entendeu? Porque eles são. Agora, os adultos não, os adultos se escondem atrás dos seus medos, das suas ansiedades, do seu querer demonstrar para alguém, ou também não querer demonstrar nada para ninguém, porque o medo é tão grande. Então, você tem de A a Z um problema, um monte de coisas, né? Então, é, a dificuldade, né, deles montarem cavaleiros já consagrados, que na hora que vem para fazer aula comigo, que eu olho e falo, meu Deus, né? Meu Deus, aonde está a relação? Porque a relação com o cavalo, que todo mundo aqui no meio, a Silvana pode nos dizer isso, no meio hípico, que é fazer o conjunto, né? Fazer o conjunto. Que é fazer o conjunto? A maior parte das pessoas, elas falam sobre isso, mas elas não fazem isso, né? Então, é o vestir o cavalo, é o entrar dentro da alma deles, né? Então, enquanto você não tiver essa relação, você não montou, você é uma peça em cima do cavalo. É aquela coisa, o cara está lá em cima, ele manda e o cavalo faz. Essa cultura precisa acabar, né? Essa cultura que eu quero mostrar para os meus alunos, todos os meus alunos, não importa se eles fazem esporte, ou se eles fazem romaria, ou se eles não querem nada, querem só curtir um passeio, né? Então, o que eu procuro trazer dentro disso é essa relação, a relação que os cavalos nos trazem, eles nos fazem ver o que nós estamos perdendo, que é a relação com as nossas famílias, a relação com os nossos amigos, né? Porque o cavalo, ele é isso, ele não é um ser escravo seu, que faz o que você quer, não é um empregado seu, ele não é um empregado. A maior parte das pessoas tratam ele como isso, como um empregado, sabe?
Ou seja, até como empregado, não é a forma de se tratar, né? A gente tem um colaborador, a gente não tem um empregado. Então, já a forma, né, de você falar, a forma de mandar, eu mando, você não manda nada. Você pode pedir para ele. Então, o cavalo é nosso amigo, né? Então, a gente pede para ele estar conosco, né? Eu caminhar, eu não caminho puxando um cavalo, eu caminho ao lado dele, né? Então, dentro do meu trabalho, eu faço com que as pessoas percebam isso. Onde você perdeu? Em que momento você se perdeu? Você se perdeu, né? Então, um exemplo que eu sempre uso, né, é que as pessoas pedem para o cavalo determinada atitude que ele faça, né? Só que elas não confiam. Elas não confiam que ele vai fazer. Então, nessa relação da confiança, quem é primeiro? Quem tem que confiar primeiro? É você. Você tem que confiar que ele vai fazer. Só que exatamente como uma relação, exatamente como o seu marido, a sua esposa, o seu filho, você não confia. Você pede para que ele faça, mas você não confia. Aí está. E o cavalo, ele te demonstra isso. Que na relação social com as pessoas, entre pessoas, muitas vezes você não percebe. Você vai perceber pelo afastamento de uma pessoa ou pela dificuldade da relação com aquela pessoa, mas o cavalo não, ele te mostra ali na hora. Ele te mostra na hora. A gente percebe isso imediatamente. Então, não tem como você falar, não, ele não quer fazer, ele não está fazendo porque ele não está me obedecendo. Não, não existe essa possibilidade. Você entendeu? Então, é fascinante. Para mim, assim, é um mundo fascinante de quando a pessoa percebe e quando ela consegue entrar no cavalo, no coração dele, acabou. Não tem mais problema. Tanto faz o cavalo que você vai montar, tanto faz o que esporte que você vai fazer, não interessa. Você tem o seu amigo. É como você tem aquele seu melhor amigo, é como você tem aquele amor de pai, né? Aquela coisa, aquele amor que você sabe. Você, como filho, hoje, não importa que idade você tenha, você sabe que você sempre tem o colinho do seu pai ali, da sua mãe, né? Então, essa relação é muito importante. É uma relação que, para mim, é indescritível. Estou tentando descrever para vocês. Você sabe que a Sandra trabalhou muito tempo com ecoterapia também. Inclusive, as constelações ela trouxe dessa vivência, né, Sandra? A André foi contando a história, né? O que ela faz hoje. E eu estava aqui e fiquei bem emocionada porque me dei conta que quando eu não entendi, quer dizer, continuo não entendendo muita coisa, né? Mas quando eu comecei, e eu não entendia direito o cavalo, não entendia direito a ecoterapia, mas eu fazia o trabalho parecido com isso que você fala, só que assim, com bem menos recursos, né? Vamos dizer assim, você está no pós-doutorado, eu estava lá na pré-escola. Então, assim, eu era a pessoa que conseguia conversar com o cavalo, mesmo não conhecendo direito, não tendo muito conhecimento sobre cavalo, mas eu que era a guia na ecoterapia, e conduzia e fazia todo o trabalho como ecoterapeuta, mas eu que conduzia, porque eu não conseguia que as pessoas conduzissem o cavalo da forma que eu queria. Então, eu falei, deixa que eu mesmo conduzo. Aí eu conduzia o trabalho que estava sendo feito, né? E fazia muito... Daí depois, né, além do trabalho na ecoterapia, né? Eu ajudava na equitação o pessoal que tinha dificuldade para começar a montar. Então, eu fazia o trabalho de solo. Era um formato dessa, né, de equitação integrativa, porque eu fazia todo o trabalho de solo, de respiração, de mudança de postura, de encontrar essa conexão com o cavalo, né? Só que assim, de uma forma totalmente intuitiva, porque eu não tinha técnica nenhuma. Então, Sandra. Assim, por que eu não conheci você antes? Teria encurtado meu trabalho. Eu teria encurtado bastante.
verdade. Então, Sandra, é interessante o que você fala, né? Porque até por eu ter trabalhado também na ecoterapia, a, a, o que eu vou falar para você é que os terapeutas, de um modo geral, né? Nas ecoterapias por aí, porque a gente trabalha muito, eu trabalho hoje fazendo o meu curso e as minhas quando me chamam para fazer ajudar, ou quando estão tendo algum problema ou alguma dificuldade, né, trabalhando com os ecoterapeutas, a gente nota que existe a formação das pessoas, né, os psicólogos, os físios, os TOs, enfim, né, os terapeutas ocupacionais e etc., mas é bastante importante que as pessoas que trabalham com os cavalos, que elas se disponham, não ir achar que você vai lá para atender aquela pessoa, aquele praticante, aquele aluno, ou mesmo o professor mesmo de equitação, né? Que você vai lá para atender, mas que você tem que conhecer quem é esse seu parceiro, porque, na verdade, eu digo sempre que quem é o terapeuta são os cavalos, nós somos simples facilitadores, né? Mas é Eu chamava de importante... mediador, né? Porque, assim, como eu não tinha esse conhecimento tão aprofundado, né, gente? Os cursos de ecoterapia, eu comecei a ecoterapia em 2004, então, assim, em Curitiba tinha poucos recursos, poucas informações, né? Eu era, na época, uma das pouquíssimas psicólogas que trabalhava nessa área. Então, a minha única opção era essa relação com o cavalo, né? A minha relação de confiança era com ele, não era nem tanto com os meus colegas humanos, mas era estabelecer a confiança e isso que você veio trazendo, assim, nossa, eu mesmo sem saber de forma consciente, era esse movimento, né? Até hoje é essa conexão com eles, essa relação de respeito e confiança, porque tudo que eu precisava saber, eu perguntava para eles, eu conversava com o cavalo, então eu ia falando com eles o que eu queria, se ia dar certo ou não, né? Mas era o pedido, né? Então, assim, e como que isso faz a diferença nessa relação homem-cavalo, né? Estabelecer essa confiança, essa relação, que é um ser que naquele momento ele sabe mais do que a gente a respeito de muita coisa, né? Ele sabe mais do que nós sobre essa outra pessoa que está montando, sobre tudo que está acontecendo ao nosso entorno. O cavalo tem essa capacidade de perceber o todo muito maior do que nós, né? Ele tem uma percepção muito apurada. Isso que você falou no início sobre a espiritualidade, né, do cavalo, para mim eles são seres espirituais nesse sentido, que eles têm uma facilidade de nos conectar com algo que transcende a nós mesmos. Né? Não, sem dúvida. Agora, até uma coisa que é interessante, Sandra, que eu gostaria de colocar, de observações, né? Meu pai foi uma pessoa que sempre, assim, que eu sempre tenho ele aqui do lado, né? Porque ele sempre falou, em vez de você falar muito, observa. Observa, observa, observa. Então, ele era uma pessoa que ficava sentado, às vezes, num restaurante ou num lugar, parado, só olhando, não falava nada. Aí ele falou assim, observa as pessoas. E o que eu acho hoje, com o trabalho das pessoas com cavalos, principalmente quando você está lidando com as dificuldades emocionais das pessoas, é muito importante que você tenha uma experiência e que você se dedique muito tempo em observar os cavalos e observar a reação deles para com as pessoas, né? Para que você possa perceber que, às vezes, um condutor do cavalo não pode estar lá conduzindo aquele cavalo porque ele não está bem. Então, o seu atendimento, aquele momento, você precisa, nós que trabalhamos com essas terapias, vamos dizer assim, né?
com cavalos, é muito importante que a gente saiba ver, observar quem está conosco. E saber que aquela pessoa, que mesmo que seja o condutor, que é muito importante, absolutamente importante para o meu trabalho, né? Quando eu estou em uma outra tipo de observação, eu preciso que esse condutor leia os meus pensamentos até, que ele esteja lá com o coração, e não por dinheiro, e não porque tem hora, porque, olha, acabou a hora, tal, não sei o que lá, né? Eu sei que a gente vive num mundo de horários, num mundo de coisas, mas eu não consigo muito viver nesse mundo de horários, né? Até a Silvana sabe, é terrível para mim, mas enfim, porque às vezes você consegue uma conexão rápida de uma pessoa, mas às vezes não. Às vezes você precisa sugerir algumas atividades com aquela pessoa para que ela possa entrar, para que ela possa se soltar, né? Então, eu tenho eu sei que esse mundo do cavalo entrou agora ficou bastante popular os trabalhos com cavalos, mas eu tenho muita ressalva. Eu observo muitas pessoas que estão aí hoje. Hoje se dá curso para ser coaching, para ser com as pessoas, onde você faz via aqui virtual, aonde você vai lá, fica 2, 3 dias, no máximo uma semana, e sai de lá já atendendo as pessoas. Eu gostaria de chamar muita observação, eu tenho muito cuidado com isso, porque você está mexendo com a vida das pessoas, né? Então, essa interpretação, sabe, não é porque o cavalo fez isso, aquilo, porque isso como é que é, uma receita de bolo. Não, não existe uma receita de bolo. Não existe. Isso é para cada momento. Eu digo assim, eu trabalho muito assim, as pessoas falam assim, o que você vai dar no curso? O que você vai fazer? Em geral, eu gosto de chegar no lugar e sentir as pessoas e ver qual é a necessidade delas. E aí eu começo a dirigir o curso. Eu faço isso com minhas aulas também, né? Eu faço isso com o meu treinamento dos cavalos. O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer isso, 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 isso. Não. Não, porque tem dia que o cavalo não está bem. E simplesmente ele não está bem. Ele não está bem. Assim como tem dia que a gente não está bem. Entendeu? Então você fala assim, hoje eu estou péssima. Sei lá por quê. Não sei. Então, eu vou fazer uma outra coisa. Então, eu sinto muito, o dia que eu vou lá e que eu monto o cavalo, e aí eu defino o que eu vou fazer. Eu sei, lógico, as coisas que eu tenho o roteiro, mas eu vou sentir. Assim como a pessoa vem para ter aula comigo, os meus alunos já me conhecem muito bem. Hoje nós vamos fazer aula de quê? Eu sei, não sei, como foi o seu dia? Como é que está hoje? Como é que está o seu dia? Você dormiu bem hoje e tal? Aí começa uma conversinha, toma um cafezinho, toma uma água, né? E aí, porque as crianças é fácil, essas são tranquilas, mas os adultos não. Então, você precisa. Eu já tive vezes em que uma aluna minha chegou, ela ficou andando ao passo na minha volta, num círculo, por quase 1 hora, contando as coisas que aconteceram com ela e que chatearam ela. E na hora que ela olhou no relógio, ela falou assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu falei assim, o que você quer fazer agora? Ela falou assim, para mim está ótimo, eu vou embora, eu vou guardar meu cavalo agora, porque para mim tá feito o dia de hoje. É isso que é importante, entende? E não aquilo que, olha, você tem que ir, você tem que saltar, ou você tem que fazer sei lá o quê. Você não tem que, né? Então, na verdade, eu sempre digo que as minhas aulas são bem diferentes do que as pessoas normalmente têm por aí nas hípicas, né? Por isso que eu não me encaixo muito bem nas hípicas ou nesse tipo de lugar, e eu acabei fazendo o meu modo de dar aula e de atingir as pessoas. É lógico que a gente sabe qual é o básico, né? Então, eu digo sempre assim que o adestramento, né, como uma modalidade, ela está como
como para a educação básica, ou aprender a ler, escrever e interpretar o cavalo. O que você vai fazer depois disso, tanto faz. O depois é uma faculdade. Tanto faz se eu vou saltar, se eu vou fazer romaria, se eu vou fazer adestramento, se eu vou fazer volteio. O volteio, inclusive, está junto com o adestramento, que o volteio é o quê? É justamente uma percepção corporal, né? De equilíbrio, de uma porção de coisas. Então, gosto muito, trabalho muito com a Luciana Marques, que é uma pessoa fantástica do volteio. A Luciana está junto comigo nos cursos que eu dou, porque eu gosto muito de trabalhar essa parte, né, da interpretação corporal, né, de como que você fica lá em cima, né? O volteio, ele te coloca em umas situações muito interessantes, onde você tem que trabalhar o medo, você tem que trabalhar o equilíbrio, você tem que trabalhar tudo junto, tudo ao mesmo tempo, é uma loucura, né? Mas é fantástico isso, né? Eu uso o volteio terapêutico, entre aspas, né? Também com a minha turma. Então, é isso. E eu falo muito para as pessoas hoje, eu até gostaria de aproveitar o ensejo aqui dessa entrevista, para dizer aquelas pessoas que procuram hoje, né, essa ligação com o cavalo, vão atrás de boas pessoas, estudem quem é que está te oferecendo o trabalho, converse com a pessoa antes, porque nada é quadrado. Não existe, eu vou lá, vou fazer, não existe, isso não existe. Porque o cavalo, ele levantou o rabo e olhou feio para mim. Isso quer dizer isso. Não, não quer dizer. Não quer dizer, né? Então, essas interpretações, para a gente não... Para que a gente possa fazer o bem para as pessoas e que elas sintam isso. Elas precisam sentir isso, né? Esse é o importante. Eu acho que, né, Sandra, você faz esse trabalho, essa parte como chama? Constelação. Da constelação e do trabalho que a Silvana também faz, que é Assim, bárbaro, né? Eu aprendo também. Você as acha que não, terapias com Silvana? cavalos, né? Oi? Vamos dizer assim, o meu enfoque é as terapias com cavalos, né? Algumas pessoas, eu sou mais conhecida pelas constelações, mas eu prefiro dizer que eu trabalho com as terapias com cavalos, porque eu venho desde da equitação terapêutica, da ecoterapia, das constelações, do coaching, né? E várias... Eu vim desenvolvendo e eu falei assim, não fiquei parada num movimento só, né? Num modelo só. Então, às vezes é um pouco desafiador quando o pessoal fala assim, é constelação do cavalo, porque fica um pouco limitado. E vai depender de cada cliente, né? Cada pessoa chega com uma demanda. Muitas vezes a pessoa chega e não precisa de uma constelação, ela precisa colocar um cabresto no cavalo e andar com o cavalo do lado. Às vezes essa é a medicina que vai ser eficiente naquele momento. Então, quando as pessoas falam assim, se eu não trabalho com constelação, eu fico um pouco... eu gosto muito disso que você traz, né? De poder olhar para a pessoa e ver qual que é a necessidade dela naquele momento. E nem sempre é um atendimento X ou Y, né? Às vezes ela traz uma demanda específica de acordo com algumas coisas que aconteceram na vida dela. Então, é importante a gente não ficar preso a um modelo ou a porque a pessoa agendou uma constelação que tem que ser uma constelação no modelo tradicional, mas um olhar personalizado para cada pessoa que chega. E eu gosto... Isso para mim é o que importa, né? Como a gente vem da ecoterapia, cada um tem uma demanda, eu gosto de olhar para isso dessa forma, cada um chega com uma demanda. Sandra, eu acho que, por exemplo, eu estou indo a Botucatu agora, né, sexta e sábado, porque eu fui chamada lá para um pessoal lá de ecoterapia, um pessoal que fez um curso comigo em Rio Preto, e aí eles me convidaram para ir lá, e foi muito engraçado, porque a pessoa que me convidou chegou para mim e falou assim, André, eu precisava saber qual é o cronograma, tal, e não sei o que lá. Aí eu falei para ela, olha,
você primeiro vai falar para mim o que que as pessoas, qual é a dificuldade das pessoas, o que que elas estão procurando, o que elas querem, dependendo do que elas têm, qual é a demanda delas, o que que elas... Aí eu construo o curso em 2 minutos, eu construo as atividades, eu tendo o cavalo ali, eu construo em 2 minutos, rápido. Isso para mim, aí eu monto o meu curso, você entendeu? Então, eu não gosto de uma coisa muito quadrada, né? De ir lá. Então, eu gosto muito de sentar com as pessoas que eu nunca vi, às vezes eu não conheço, e que elas me digam, né? O que que elas anseiam, né? O que que o coração delas está pedindo ali naquele momento, e aí eu construo o trabalho daquele dia. Fica tão fácil. E assim, se vocês, eu queria que as pessoas entendessem que, para mim, isso é uma gratidão tão grande. Quando você mexe com uma pessoa assim e você atinge o coração dela, para mim não tem dinheiro que pague no mundo isso. Realmente é uma coisa muito gratificante para mim. Eu fico muito feliz, mas eu acho que até do que a pessoa. Andréa, fala um pouquinho para a gente sobre a questão exatamente que você está trazendo do formato das suas classes. Você dá formação para pessoas ou você faz vivências, oficinas? O que é que você gosta mais de fazer? Porque o que a gente também comenta muito aqui entre nós é a necessidade de bons formadores transformarem pessoas em novos formadores, né? Para que a gente possa contribuir. Então, traz a tua contribuição nesse sentido. Olha, já me perguntaram muitas vezes, né? Eu acho que a Silvana também, uma vez, a gente nas nossas conversas, mas já me perguntaram se eu dou curso para fazer uma formação de equitação transformativa. Se eu fosse dar um curso, eu vou dizer para vocês, se eu fosse dar um curso, eu como sou desse jeito meio chato assim, se eu fosse dar um curso, eu acho que você tinha que ficar 1 ano comigo. Tinha que ser tipo uma pós-graduação para você ficar. Por quê? Porque o que para mim é importante? Você experienciar. Então, é muito importante você experienciar, assim como a Sandra falou, da experiência dela toda de eco, com o cavalo, ou na parte de outras atividades, assim como a Silvana tem um lado todo do esporte, do trabalhar com cavalo, de entrar naquela loucura, né? Que é aquela fábrica do cavalo, do dinheiro do cavalo, aquela coisa toda. A gente precisa ter essa experiência. Sim, sim. Então, é importante que as pessoas tenham essas experiências. Então, eu gosto muito de ir que as pessoas me chamem e que a gente vá lá naquele lugar. Gostaria, que eu estou em transição, na verdade, né? Eu estou para mudar da onde eu estou aqui e eu quero ir mais para o interior um pouco, para um lugar melhor, para que eu possa atender as pessoas. Eu gostaria muito de trabalhar com os acadêmicos da veterinária, da agronomia, da zootecnia, como eu sou formada, para que eles olhem e enxerguem o animal de uma maneira diferente, você entendeu? Então, quando você olha para esse animal com essa maneira diferente, você começa a ver outras coisas, né? Então, por exemplo, as pessoas de ecoterapia, não é porque você faz um curso de 1 semana de ecoterapia, pronto, você já sai lá e vai fazendo, né? Eu sempre digo assim, o cavalo, o profissional da ecoterapia, na pior hipótese que ele seja, profissionalmente dizendo, o cavalo ajuda ele muito, porque o cavalo faz a parte dele, ele faz a parte dele, é impressionante isso. Então, eu acho que as pessoas devem se dedicar muito a viver. Eu sei que as pessoas não têm tempo, mas tem que ter. O tempo a gente tem que fazer. A gente tem que investir na gente mesmo. Eu investi muito em mim. Trabalhei muito de graça, fiz muita coisa para ganhar nada, estagiei muito em todas as áreas que você pode imaginar.
entendeu? Continuo fazendo de vez em quando, tomando uns tombos aí, mas faz parte para o conhecimento do ser humano, para conhecimento do cavalo, né? Então, por exemplo, essas pessoas que me chamam para ir nos lugares, eu gosto muito, né? Eu acho que isso faz parte da nossa, assim que eu, né, Silvana, quando a gente vai nesses lugares, eu estou indo, inclusive, para Botucatu e levando uma pupila minha, que quer experienciar. É uma menina que, não, 18 anos, não sabe ainda exatamente o que ela vai fazer da vida dela, mas ela já monta, já faz as coisas, já é minha aluna há um tempo, e ela quer ir ver, ela quer experienciar. Então, é muito importante, isso é bacana, entendeu? Então, vai ser estagiário, gruda na bota de alguém, gruda na bota da Sandra, vai andar com ela, gruda na bota da Silvana, do José, vai, entendeu? Vai lá. Às vezes a gente tem que pagar, às vezes a gente não tem que pagar, vai pagar com o seu trabalho, vai ser voluntário, vai ser voluntário. O voluntário o nome já diz, né? Vai se voluntariar. Ali você aprende coisas fascinantes com as pessoas, né? Eu acho o trabalho, para mim, eu gosto muito. Eu tive a oportunidade, quando eu estava na ecoterapia, que eu trabalhei em Itatiba com o Instituto Passo a Passo, a gente tinha muitos voluntários, né? Mais velhos, pessoas que às vezes se aposentam e vão trabalhar como voluntários, né? É maravilhoso, entendeu? Vai lá, vai limpar a cocheira. Sim, é importante limpar a cocheira? É. É importante você saber que o cavalo, aquele dia, teve alguma coisa esquisita porque a cama dele estava estranha, porque não é o jeito dele dormir, ou ele deita ou ele não deita. É importante você saber que o cavalo deita ou não deita. Ah, e se não deita, não é? Pode acontecer? Pode. É importante você saber que, sei lá, que ele rodou demais na cama à noite. Então, naquele dia, ele pode não estar tão bom. Então, ele pode não ser a sua escolha daquele dia. Então, eu tenho que ter um outro, né? Eu preciso uma criança absolutamente com energia no topo. Eu posso pôr um cavalo que também é com energia no... Não, não. Então, essas escolhas, isso a gente só consegue experienciando. Então, isso é importante. Os cursos são importantes? São. Eu, quando dou curso, eu digo, gente, a gente só está dando um pinguinho no oceano. Cabe você a sair desse curso e trabalhar, e tocar, mas vai experienciar um pouco antes de você ir para você atender alguém, para você não fazer um errado, né? Não prejudicar. Eu sei que as pessoas têm o coração, elas querem ajudar, mas para ajudar a gente precisa entender, a gente precisa saber, porque senão a gente não está ajudando. A gente acha que sim, mas aí a gente, muitas vezes, inclusive, Sandra, eu tenho visto que as pessoas vão, às vezes, fazer curso para dizer que elas vão ajudar os outros, mas elas estão precisando se ajudar. Então, a nossa vida com o cavalo precisa estar resolvida. A nossa vida, para que a gente possa ajudar o outro, né? Esse é o mais importante de tudo, né? E eu até agradeço muito pela possibilidade de vocês me chamarem aqui, porque eu gosto muito de falar isso, gosto que as pessoas escutem isso, né? E é bom mesmo, porque poucas pessoas falam sobre isso, eu acho. A vida em todos os aspectos, né? A vida além do cavalo também, né? Então, tem pessoas até... eu sei que tem, assim, né? Pode ser que tenha pessoas que não me amem muito, mas eu falo. Não adianta. Não, mas eu amo você. Eu falo. Fica E se você me perguntar de qualquer coisa que eu esteja dando aula para você, se isso vai te fazer feliz ou não, eu vou falar. Porque é preciso falar. Se você me perguntou, eu vou falar. Não que eu saiba tudo, e porque é muito importante o profissional ser questionado, né? Porque eu falo isso muito nos meus cursos, as pessoas não perguntam, o brasileiro não pergunta. Ele vai lá, a pessoa vai falar, ele acha que é um Deus falando para você, e ele não questiona. Questione. E é importante que você saiba
que às vezes o aluno teu vai te perguntar alguma coisa e você vai falar sim, eu não sei. Mas eu vou procurar saber e vou te responder. Eu vou procurar, porque eu não sei te responder agora. Porque eu não sei tudo, eu não sei nada. Na verdade, eu não sei nada, né? Então, eu sei pela minha experiência, por tudo que eu passei, mas falta muito ainda, né? Então, a pessoa tem que ser humilde e chegar e falar assim, olha, vou procurar saber, porque eu não sei te responder. E não é porque eu disse e você tem que saber. Não, não é isso. Isso não existe, né? E as pessoas precisam, os brasileiros, isso é uma coisa muito de brasileiro. Porque o estrangeiro é diferente. Dependendo da onde vem essa pessoa, eles te questionam. E é importante questionar, porque você não é um Deus, né? E a outra coisa importante é de sempre achar que as pessoas do exterior são mais do que você, brasileiro. Eu conheço aqui, ó, estamos aqui entre brasileiros maravilhosos, que sabem o que estão falando, entendeu? E por que que você... Ah, não, porque eu fui fazer um curso, paguei não sei quantos nos dólares, ou sei lá, euros, ou não sei o que lá, com fulano. Eu já paguei euros aqui, já paguei dólar para ouvir besteira. Você entendeu? Pura Pra ouvir verdade, besteira. pura verdade. Não é verdade? É. E você tem que ser... E outra coisa, você tem que ser consciente de que muitas coisas que a Silvana vai falar, que a Sandra vai falar, que o José vai falar, você vai aproveitar 5, 10, 20, 100%, não sei, mas você tem que. E questione aquela pessoa, né? É importante isso, porque a nossa missão, pelo menos a minha missão, né? É fazer a vida do outro melhor, através dos cavalos, é transformar vidas das pessoas através dos cavalos. Essa é a minha, por isso eu uso essa minha frase, é a minha, porque eu faço isso, né? E eu fico muito feliz quando isso acontece. Pode ser uma transformaçãozinha pequenininha? Sim, sim, já é ótimo. Eu já fiquei feliz com isso, né? Mas eu vou contar umas peculiaridades da Andréia agora. Mete o pau. Não, não, não. A primeira coisa que eu aprendi com a Andréia, que eu uso hoje em algumas situações, que eu acho muito legal, que acho que nunca vi outra pessoa fazer o que ela faz, é que quando a pessoa chega lá na cocheira dela, antes de encostar nos cavalos, ela tem um aurímetro. E ela passa o aurímetro nas pessoas, para saber como é que a energia dessa pessoa chegou. Aí já é a primeira bicuda que você leva, entendeu? Porque o aurímetro já te conta tudo. Aí o chakra isso, o chakra aquilo, aí ela falou assim, opa, ela já dá um raio-x antes de chegar no cavalo, já fica meio tonto assim. Beleza. A outra coisa que eu acho fantástica na Andréia, que foi uma das pessoas que eu sempre procurei a Andréia e falei assim, Andréia, estou com uma ideia aqui maluca. Eu quero pintar com os cavalos. E a Andréia tem cavalos fantásticos mesmo. Inclusive, a Andréia tem cavalos que ela sabe o mapa astral de cada cavalo, que elemento que... É verdade isso, eu não estou mentindo. Que elemento que rege o cavalo. E aí ela falou, peraí, eu falei assim, ó, eu levo as telas tintas, você me empresta os seus cavalos. Ela falou, vou colocar um de terra, um de ar, um de água e um de fogo, e nós vamos pintar com os cavalos. Que e bárbaro. A gente realmente, nós tivemos umas experiências muito legais. Então, assim, quando eu quero fazer, no dia do meu aniversário, eu queria fazer um negócio diferente. Eu queria com outra amiga querida, que é a Luciana Pantera, que ela não é do cavalo, mas ela é do tambor. Ela é meio xamânica, ela é cantora. Eu falei, Luciana, eu quero juntar você, o tambor, os cavalos lá na Andréia, porque se eu... Para que eu vou pedir? Eu tenho que pedir para a Andréia, então eu ligo para a Andréia. Eu estou a fim de fazer meu aniversário aí na sua casa, com os seus cavalos e o tambor, e a Luciana cantando. Topa? Pode vir, pode vir. A Andréia topa. Aí, então, isso é legal, porque não é o quadradinho, aí a gente vai experienciando. E a outra coisa que eu quero contar da Andréia, que ela não tocou no assunto,
É que ela tem uma ideia incrível de projeto de vida, de montar uma comunidade para pessoas que são mais idosas, inclusive a Andréa tem alunos que têm já uma idade avançada, que montam com ela e que vêm do cavalo, que são cavaleiros antigos, que têm uma conexão com o cavalo. E aí ela fala assim, não, eu ainda vou ter a minha comunidade, onde vão ter todos esses idosos, e cada um vai ter o seu cavalinho no quintal. Maravilha! Que espetáculo muito de legal. ideia! Muito legal. Então, tem tanta coisa que a gente tem por trás, né, dessas pessoas que estão no cavalo, que têm uma relação verdadeira com o cavalo, que quando a gente vai se aprofundar, é muito legal, é muito bacana mesmo. É muito diferente disso que a gente vê aí de formações rápidas e que as pessoas não têm ideia que a gente doa uma vida inteira, né, para o cavalo. Eu precisava falar tudo isso. A Silvana falou uma coisa que é bem, bem legal, que, lógico, isso é um sonho, é um projeto, e eu digo que é o meu propósito de vida, né? Porque eu já sei o que eu preciso fazer aqui, eu vou fazer. É uma questão só de ajustar as coisas aí, mas logo, logo, tá em breve, nós vamos começar, Silvana. Mas aí, uma coisa que é duas coisas que a Silvana falou, que eu trabalho um pouco com a energia das pessoas e dos animais. É importante, as pessoas às vezes não sabem, mas os cavalos também têm os chakras, como os nossos. É importante, às vezes, que até o arreamento do cavalo, de uma forma errada, pode estar mexendo de uma certa forma num chakra dele de uma forma errada. Eu costumo fazer a mensuração da energia, né, ou da aura, ou do campo energético das pessoas. Por quê? Porque para você falar para as pessoas sobre energia, a nossa vida é energia, nós somos energia, né? A matéria é energia, então nós somos só energia. Então, para você... E essa energia, quando ela está bem, quando ela está boa, ela nos mantém longe das doenças, nos mantém longe de várias coisas, né? De várias coisas que nos atingem na nossa matéria, né? Então, é importante que o cavalo, ele até é uma das coisas da ecoterapia, né? Que ele faz absolutamente bem, ele levanta essa energia, ele amplia a energia das pessoas quando elas estão montadas. Então, para que você possa mostrar para as pessoas, como é uma coisa meio abstrata, né? As pessoas são muito assim, elas querem ver, né? Então, eu gosto de fazer a mensuração, porque aí a pessoa tem uma noção de como ela chegou e depois do que ela trabalha com o cavalo, como ela sai, né? Então, e não necessariamente você precisa montar. Não, não, não. Às vezes, só você escovar o cavalo, você já está fazendo essa troca, né? Então, o cavalo, ele é mágico, né? Ele realmente é ímpar, né? Então, a gente demonstra isso e faz isso para as pessoas saberem como que elas chegaram lá, né? É bastante interessante essa parte. Agora, com relação ao projeto das pessoas, eu tenho, sim, pessoas idosas, né? Eu tenho a minha segunda mãe, que está com 84, e ela vem montar toda semana, e é importante para as pessoas idosas, sim, absolutamente importante, se elas podem, né? Não importa que seja o passo, no caso da minha segunda mãe, não, porque ela faz passo, trote, galope, até dureza para pegar ela, para segurar ela. Mas é importante que esse projeto que eu penso, onde as pessoas possam ficar, morar, e aonde vocês vai estar atendendo as crianças, atendendo outras pessoas, e onde essas pessoas podem ser voluntárias, onde elas possam trabalhar, porque se vocês, a relação mais linda que tem são as crianças com os idosos.
Quem estraga tudo no meio somos nós que estamos no meio do caminho ali, né? Com as nossas, os pais e as mães, e que estão no meio do caminho, é que ficam com aquela coisa, né? De não ter tempo de estar, e os avós, né? O avô é uma coisa linda, né? Eles estão lá, eles têm muito o que ensinar, eles têm muito o que aprender com as crianças, e tudo isso com o cavalo no meio. Nossa, é fantástico, realmente, né? Então, é um projeto. Vamos aí, vamos com o nosso projeto. Eu Vamos vou ser fazer. voluntária nesse projeto. Tenha certeza, você vai ter sua casa lá, Silvana. Eu também já quero a minha, quero reservar meu Não, lugar aí. já deixa pronto, já deixa Ô, pronto. Robson, olha, eu juro, você devia fazer um dia uma sessão de equitação transformativa para Com você certeza, vivenciar farei com o isso. maior prazer. Vai ser Nossa, muito interessante. por A Sandra favor, por também. favor. A Sandra também. Não, vamos fazer. Vamos tá aberto aqui o convite. A Silvana vai trazer todo mundo, nós vamos fazer. A Silvana vai me ajudar ali na Vou. condução. Bora lá. Vamos embora, Vamos vamos fazer. embora. Já estou dentro, estou inscrito. Marcado. O convite está feito. O convite está feito. Gratidão, obrigado mesmo. Muito bom, Andréa. Muito obrigada pela sua presença, sempre você trazendo muita coisa maravilhosa, e vamos compartilhar aí para o mundo essas sementes aí que a gente vai jogando. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, né? Eu que sou uma pessoa ciberneticamente falando muito ruim, as minhas redes sociais andam sempre devagar. Eu tenho um monte de foto para pôr, mas nunca ponho, né? Então elas estão sempre atrasadas, mas eu não sei lidar muito bem com tudo isso, mas assim, eu sei lidar mais com a parte viva, pessoal das pessoas, né? Então, essa oportunidade que vocês me deram hoje aqui, eu fico muito feliz, porque eu sei que é uma forma de... Eu até vou aproveitar e divulgar bastante. Isso, com Isso certeza. Eu fico muito feliz, muito agradecida mesmo. Nós é que agradecemos pela aula que você nos deu. E, olha, é apaixonante te escutar. Teu curso deve ser maravilhoso, porque é uma delícia conversar com você. E eu fico imaginando, com o cavalo do lado, vai ser milhões de vezes mais gostoso. Um beijo, querida. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Obrigada.